quais são os efeitos dessa postura do judiciário sobre poder legislativo e executivo? O efeito inicial foi de um descrédito da própria democracia, né? Quer dizer, as pessoas vão votar hoje subconscientemente já sabendo que aquele voto para o Congresso terá pouca utilidade. Essa é a minha próxima pergunta. Por isso que eu costumo dizer que está havendo uma desativação da democracia. Formalmente ela está lá, você tem eleições, você vota, escolhe entre o candidato A, o candidato B, o candidato C, mas na prática, as grandes questões, eles não vão ter poder de mudar nada, porque os parâmetros já são fixados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente fica muito preocupado, né? Eu, agora, conversando com você, fico mais preocupado ainda, porque eu imaginava que esse fenômeno fosse uma coisa mais recente. Você está dizendo que não, esse fenômeno é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Houve uma aceleração e um agravamento grande recentemente. Esse fenômeno ele começa, vamos dizer assim, devagar, em questões muito polêmicas, em questões até nem tanto políticas, mas mais comportamentais, mas pouco a pouco ele foi chegando na política, e hoje ele abrange todo tipo de questão, principalmente a política, o que é grave, né? Porque quando o judiciário se transforma num agente político, como se transformou no Brasil, isso é muito ruim, né? E você vê alguma possibilidade de reversão desse quadro? Como restabelecer esse equilíbrio? Como trazer os juristas do Estado de volta para a casinha? Sim. Bom, de um ponto de vista, vamos dizer, teórico e técnico, o caminho talvez seria buscar criar mecanismos constitucionais para restabelecer o mecanismo de freios e contrapesos, né? Num sistema de tripartição de poderes, a Constituição ela estabelece certos freios e contrapesos de forma que nenhum poder possa prevalecer sobre o outro, tenha mais poder que o outro. No Brasil, por exemplo, ela previa originalmente que quando o Supremo declarava a inconstitucionalidade de uma lei, isso ainda tinha que passar para o Senado, ser votado no Senado e o Senado dizer cumpra-se. Isso virou letra morta na nossa Constituição. Mas isso está na Constituição? Estava originalmente na Constituição e virou letra morta. O impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado também é um mecanismo de freio e contrapeso, né? Quer dizer, você transfere para o Senado a capacidade de julgar os ministros do Supremo, assim como o Supremo tem a competência de julgar os integrantes do Congresso por crime comum. Então, isso é um jogo de freios e contrapesos na busca, pelo Constituinte, de criar um equilíbrio. Nós vimos que não está funcionando, esse equilíbrio se perdeu. Então, para se restabelecer esse equilíbrio, um caminho seria buscar mecanismos para refortalecer o Congresso frente ao Supremo, né? Ou estabelecendo um sistema de votação, de aprovação, né, daquela sabatina que é feita quando tem uma indicação para o Supremo, criar algum mecanismo um pouco mais, um quórum mais qualificado, alguma coisa que realmente gere um controle melhor na hora de indicação. Talvez um sistema de recall também, em que após determinados anos haveria uma nova ratificação daquele ministro pelo Senado, né, ou pelo Congresso como um todo, não apenas pelo Senado. Enfim, teria que se buscar algum tipo de mecanismo constitucional para fortalecer refortalecer o Congresso e voltarmos a um equilíbrio entre os poderes, porque do jeito que está hoje, a coisa está muito desequilibrada, né? A própria imunidade parlamentar está virando letra morta também, né? Então, isso do ponto de vista constitucional. De um ponto de vista mais político, é difícil pensar o que poderia acontecer, né? Mesmo que o Senado tenha uma situação, uma maioria para se fazer um impeachment, do jeito que a coisa está hoje, acho que isso dificilmente prosperaria pelos instrumentos que o Supremo tem na mão para brecar esse processo, né? Então, politicamente, eu acho que teria que haver uma autocontenção do próprio Supremo
de perceber que esse acúmulo de poder não é saudável e que está destruindo a democracia brasileira, e que precisariam dar um passo atrás e voltar a uma autocontenção, né? É interessante isso, porque quando a gente olha pelo pouco que eu conheço da história americana e da história da Suprema Corte americana, aconteceram vários momentos de tensão, né, entre o Legislativo e a Suprema Corte americana, entre o Executivo e a Suprema Corte americana. Eu me lembro de um episódio da época do presidente Franklin Roosevelt, que ele estava tomando aquelas medidas que se chamavam de New Deal, e a Suprema Corte estava brecando, declarando que tudo era inconstitucional. Aí chegou um momento que ele disse, olha, se vocês não pararem de fazer isso, eu vou indicar novos ministros para a Suprema Corte, porque lá não existe um número fixo, né? Que eles chamam packing the court. Eu vou indicar, e esses novos todos vão ser mais do que os que vocês estão aí, e eu vou ganhar essa briga. E aí a Suprema Corte disse, não, então deixa eu reexaminar o negócio. Agora, de alguma forma se criou aqui no Brasil, especialmente junto aos formadores de opinião, talvez eu arrisco dizer, a boa parte da mídia, a maioria da mídia, o conceito de que o judiciário tem a última palavra, né? Então, quem tem a última palavra é quem diz se uma determinada medida é constitucional ou não. Porque na minha cabeça, me corrija se eu estiver errado, vamos supor que o Congresso aprove uma determinada lei. Aí a Suprema Corte diz, essa lei é inconstitucional. O Congresso pode emendar a Constituição. O Congresso pode, então, fazer uma emenda à Constituição de forma que aquela lei que tinha sido declarada inconstitucional, ela se torne constitucional. Mas se a Corte Constitucional tem sempre a última palavra, a Corte pode dizer, essa emenda é inconstitucional. Sim. Então, essa ideia de que existe um poder que tem a última palavra sempre, essa é uma ideia alinhada com a doutrina jurídica constitucional? Veja, numa situação de normalidade, sim, o judiciário tem a última palavra, mas essa última palavra, esse sistema, ele parte da premissa de que o próprio judiciário tem que obedecer à Constituição, o próprio Supremo tem que obedecer à Constituição, né? No limite, se o Supremo começa a tomar atitudes inconstitucionais, o sistema jurídico não vai ter remédio contra isso, a não ser o impeachment do ministro, mas vamos dizer que o Supremo inconstitucionalmente diga que o processo de impeachment não pode ser implementado. Quem vai contrapor? E aí se torna uma questão política, não mais jurídica, porque não há mais a quem recorrer juridicamente. Aí é uma questão de legitimidade política. Aí a questão tem que ser resolvida politicamente. Eu não sou analista político, mas assim, a minha percepção é que uma parte dessa predominância do judiciário decorre também do fato de que os outros dois poderes se dividem. E, então, dois poderes sempre prevalecem sobre um, na prática, né? Então, a juristocracia ela acelerou no Brasil quando havia uma polarização muito grande entre executivo e legislativo, que não se entendiam, e o judiciário, então, se aproveita dessa situação para ganhar espaço e se alia a um deles contra o outro, né? Você está falando aí, eu estou pensando aqui que será que um outro fator que favorece o surgimento da juristocracia, já que não é um fenômeno restrito ao Brasil, talvez possa ser também, me corrija se eu estiver errado, o fato de que os magistrados, eles são perenes. O magistrado está lá por 5, 10, 15, 20 anos. Os deputados mudam a cada legislatura. As pessoas do executivo também mudam. Estão sujeitas às influências eleitorais. Então, o cara faz alguma coisa de errado, na próxima eleição ele pode não voltar. O magistrado não, né? E se ele se mantiver mais ou menos dentro do que se espera da função dele, ele não sai dali, né? É isso mesmo. E principalmente quando se está num cenário de neoconstitucionalismo, em que as interpretações passam a ser mais amplas, em que você tem uma margem de manobra maior para colocar a sua própria visão de mundo nas decisões, os juízes se sentem muito confortáveis em fazer isso, né? Mais do que os deputados, que são efêmeros e têm que prestar satisfações a cada 4 anos. No fundo, um político ele tem que seguir o que seu eleitorado manda. Um juiz ele pode seguir o que a sua cabeça manda.
né? Porque antes ele estava limitado pela lei, agora nem isso mais, né? Tem um jurista conhecido, americano, Ronald Dworkin, que é mais de esquerda, vamos dizer, naquele liberal americano, né? E ele, num livro, ele disse que esse aumento do poder dos juízes, mesmo lá nos Estados Unidos, toda uma geração de jovens idealistas, ativistas, políticos, ia se sentir atraído pela carreira judicial. Porque perguntaram para ele, mas por que você está dizendo que é bom que os juízes tenham mais poder? Porque os juízes, em tese, são conservadores, então eles vão ser um instrumento de freio ao que eles pensavam de um progressismo social, né? Uhum. E ele respondeu isso, dizendo, não, você está enganado, porque a hora que os juízes têm mais poder, isso vai atrair para a carreira esses jovens que antes iam para a política, agora eles vêm para cá. Que ano que ele falou isso? Isso já foi, talvez, década de 80. Olha, acertou em cheio, né? Porque você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, porque hoje nós assistimos uma relação inequívoca entre ativismo judicial e a pauta progressista. É raríssimo ou até desconhecido um ato de ativismo judicial que seja conservador, né? Que não seja progressista, né? Então a explicação está aí. Está aí. Porque se atrai para as faculdades e para as carreiras aquelas pessoas que antes... O direito sempre atraiu quem tinha gosto pela política, né? Mas eles acabavam na faculdade indo mais para a área política mesmo, quem queria ir para o judiciário iam realmente mais os conservadores, os mais introvertidos, digamos assim, e os extrovertidos iam para a carreira política, né? Mas isso hoje não é mais assim, porque a verdadeira política se faz hoje dentro do judiciário, né? Os promotores implementam as suas agendas com ações civis públicas, com ações de improbidade, etc., perseguindo um lado, protegendo o outro. Isso acontece, questões ambientais, questões de família, né? de pautas identitárias, enfim, todas essas questões que antes eram debatidas politicamente, hoje elas estão debatidas dentro do judiciário. Né? E muitas vezes colocadas de forma explícita em sentenças, né? Que parecem manifestos político-ideológicos. Exatamente, né? É isso mesmo. Existe alguma relação entre juristocracia e globalismo? Sim. Esse é o último capítulo do meu livro. Eu descrevia todo esse fenômeno, eu via isso, mas eu ficava pensando, mas como que os políticos, que evidentemente não são ingênuos, por que eles abriram mão desse poder? Por que eles simplesmente foram abrindo mão desse poder? Assim, o que está por trás disso? Quer dizer, deve haver algum interesse maior, algum interesse muito poderoso que incentivou esse fenômeno, né? Para seguir uma linha que se popularizou com Marx, né? Quer dizer, qual é o interesse econômico que estava por trás disso? Que Marx dizia que sempre a economia era o motor do mundo, né? Uhum. E qual é o interesse econômico por trás disso? E se pegar para ver as datas, isso coincide com o incremento da globalização econômica. Com a globalização econômica, as empresas grandes, as grandes corporações foram se tornando empresas globais, multinacionais, transnacionais. Cada época usou um termo, né? Inicialmente eram transnacionais, depois multinacionais, depois agora falam empresas globais, né? Isso começa a se tornar cada vez mais forte a partir da década de 60, né? E eles perceberam que era muito ruim para as atividades empresariais globais deles você ter que lidar com as questões políticas, as regulações individuais de cada país, que poderiam mudar a cada 4 anos conforme o resultado da eleição. Então ele investia num país, aí ia ter eleição, mudava tudo, aquele investimento poderia se perder. E mesmo que não houvesse mudança, era uma regulamentação diferente num país, no outro. Isso tinha custo, isso dava trabalho. Então,
começou a haver uma pressão, eu acho, para uma uniformidade legislativa, uma uniformidade regulatória em todo o globo, vamos dizer assim, através de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e outras. Então, houve uma pressão de uniformidade global de regulação. Daí, para você chegar na juristocracia, foi um pulo, porque para isso acontecer, essa uniformidade global de regulação, você não pode depender do dia a dia político, das mudanças políticas. Você tem que migrar essas decisões regulatórias para órgãos tecnocráticos, né, globais. E que as decisões deles valham nos países e sejam implementadas nos países. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, um país, se ele decide, pelo menos até pouco tempo atrás, né, se ele decide adotar políticas que vão contra diretrizes da OMC, diretrizes estabelecidas internacionalmente, ele vira um pária empresarial global e ele perde investimentos, ele fica refém daquele sistema, né? Então, a globalização econômica acabou gerando o que eu chamo de um globalismo político, que é a manifestação política da globalização econômica, de fortalecer organismos internacionais tecnocráticos sobre as decisões de cada nação. E quem são essas pessoas que estão nesses organismos internacionais tecnocráticos? São juristas, são advogados internacionalistas, são economistas, muitas vezes, mas sempre com esse viés regulatório, de uma regulação internacional, né? Então, nesse sentido, essa ligação da juristocracia ela foi incentivada no primeiro momento e depois ela teve uma base de sustentação nas próprias organizações internacionais.